This conference will now be recorded. Isso, obrigado, moça. A gente vai fazer primeiro uma apresentação da Vera Solutions e do programa Power of Us da Salesforce.org. A Vera Solutions trabalha principalmente com a customização do Salesforce para a gestão de informações de organizações do terceiro setor. E se você nunca ouviu falar sobre isso, o Alan vai explicar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco. Por que a gente usa Salesforce, por que as nossas soluções estão baseadas em Salesforce. Na sequência disso, a gente abre já para algumas perguntas e respostas. Como sempre tem dúvidas sobre esse programa, sobre a Salesforce, sobre que raios o Salesforce está fazendo com organizações do terceiro setor, a gente já faz essa primeira linha de respostas logo após o Alan apresentar o programa. E aí, tratando sobre isso, a gente vai depois para uma demonstração de um sistema propriamente dito. Então, quem estava aqui no outro webinar, viu que a gente apresentou o caso da Fundação Educação para Todos. E a gente vai usar o caso dessa fundação como linha mestre para essa apresentação também, mostrando o sistema feito para gestão de impacto, para principalmente gestão de indicadores e resultados da Fundação Educação para Todos, tá? A ideia é que essa apresentação ela seja dialogada, então a gente vai fazer 15, 20 minutos de fala e fazer interlocuções com perguntas, tá? Tem um chatzinho aí para vocês, tem um balãozinho aí. Durante a apresentação, quem tiver dúvida, por favor, escreve no chat. O Alan vai estar sistematizando essas questões e eu vou estar apresentando. E aí o Alan faz intervenções, seja para já responder uma pergunta com algo que eu estou fazendo ali no sistema, seja para organizar e aí no momento de parada a gente poder responder essas perguntas ao longo da apresentação. E a ideia é ir com a apresentação do sistema até 17h30 e fazer uma conversa mais aberta de perguntas e respostas daquilo que não foi tocado durante a apresentação ou que for mais sistêmico, que carece maiores discussões, a gente vai fazer no final, tá? E aí a gente finaliza agradecendo vocês pelo tempo, novamente, e atenção. Então, esse é o fluxo geral da nossa conversa. Diga, Alan. Eu ia agradecer e ia começar já na minha parte. Então, bora. Beleza. A Vera Solutions, então, ela se você puder passar no próximo slide, a gente é uma empresa B, a gente só trabalha com impacto social, então são fundações, institutos, negócios sociais, OSCs, então precisa ter essa característica de promover impacto ambiental, promover impacto social, a gente não trabalha com empresa privada. A gente é um parceiro da Salesforce, da Salesforce.org, que é o braço para impacto social da gigante empresa Salesforce. Para quem não conhece, pode dar uma navegada. É uma organização enorme que oferece, entre outras coisas, uma plataforma super robusta, que é o que a gente usa em 90% do que a gente faz. A gente tem hoje mais de 70 pessoas, a gente é super global. Estamos aqui em São Paulo desde agosto de 2018, então faz uns 2 anos que a gente chegou aqui. Eu estava na Vera Solutions no time de Boston por 3 anos, antes da gente abrir o escritório aqui em São Paulo, e antes disso fui cliente da Vera Solutions por outros 3 anos. Então, dos 10 que a Vera Solutions existe, eu tenho alguma relação com a Vera há 7, 8 anos, mais ou menos. A gente é uma consultoria em tecnologia, é assim que a gente se posiciona, e a gente faz e resolve problemas de diversos tipos. Então, tem aí no slide alguns tipos. O que a gente vai ver hoje é muito relacionado com monitoramento e avaliação, gestão de portfólio, gestão de programas, mas a gente também faz sistemas de supply chain, vendas,
A gente faz sistema de captação de recursos, enfim, uma infinidade que a plataforma Salesforce pode, que está dentro do nosso know-how. A gente já teve mais do que 300 clientes em mais de 55 países. O próximo slide mostra um pouquinho de alguns dos clientes que a gente tem aqui no Brasil. Desde que a gente chegou, a gente tem trabalhado com ISA, Instituto Socioambiental, Vetor Brasil, Fundação Roberto Marinho, que também trabalha com Fundação Lehman, Itaú Social, outras organizações menores, como Empodera, uma organização do Rio. Enfim, podem ser organizações grandes, pequenas, médias. O que une todas elas é ter uma missão, ter um impacto social e ter uma teoria de mudança que convença a gente do que o que elas fazem funciona. Legal, então isso é a Vera. Se vocês tiverem perguntas, escrevam no chat ou perguntem daqui a pouquinho, a gente vai abrir os microfones também para vocês falarem. Próxima partezinha, eu queria falar um pouquinho sobre a Salesforce. Vocês vão ver a plataforma, eu não vou falar muito, vocês vão ver depois. Eu queria falar sobre esse braço de impacto social, que é a salesforce.org. Antes chamava Fundação Salesforce, Salesforce Foundation. Eles deram uma repaginada, mas nada mais é do que um braço da empresa que funciona com 3 pilares para ajudar organizações do setor social. Então, basicamente, oferecendo tecnologia, dando tecnologia, e aí tem mais de 44 mil usuários que são non-profits ou educações de ensino superior ou educação no geral. Eles dão grants também, que é esse pilar do meio de investimentos, e também fazem trabalho com a comunidade. Então, tem diversos voluntários que trabalham com OSCs diretamente, ou implementando sistemas, ou contribuindo de outras formas. O próximo slide mostra especificamente um dos programas deles, que se sua organização é do terceiro setor, se não tem fim lucrativo, você tem grandes chances de ser elegível a esse programa, que é esse programa Power Up Us, que eles dão 10 licenças gratuitas para qualquer organização que seja sem fins lucrativos para usar a plataforma. Então, esse é o site, a gente pode passar depois, mas esse endereço que vocês veem aí na tela é para vocês verem se são elegíveis e aplicar. E aí, quem é elegível ao programa, além dessas 10 licenças grátis, que basicamente são 10 usuários, também ganham entre 70% a 80% de desconto em produtos adicionais, se forem necessários. Então, por exemplo, a Fundação Arimax é um cliente nosso, eles aplicaram, em 10, 15 dias foram aprovados, tem essas 10 licenças iniciais, e aí eles vão ter usuários externos, então grantees que aplicam, que eles apoiam, eles precisam comprar licenças adicionais. Então, tem um desconto bem bom, assim, super considerável para utilizar a plataforma. Então, um pouco isso aí, o próximo slide, só rapidinho, a Yara, ela é a executiva de contas para o Brasil, Account Executive, então provavelmente se sua organização aplicar ou se você já tem alguma relação com Salesforce, ela é a pessoa com quem vocês conversam. Então, só para enfatizar, a Vera Solutions, apesar de ser parceira da Salesforce, não vende licença Salesforce, é a Salesforce que vende, o que a gente faz é implementar o produto. E aí algumas pessoas falam, poxa, a gente ganha essas 10 licenças grátis, mas e aí eu já posso usar o sistema? Sim, já pode usar o sistema, mas para fazer o setup inicial, ou você precisa de dedicar algumas horas para aprender mais ou menos como é que é e customizar, ou contratar algum parceiro da Vera Solutions ou da Salesforce, por exemplo, a Vera Solutions. Um pouco isso, Gus. Agora a gente passa para a parte de perguntas e respostas. Fique à vontade para abrir o microfone, perguntar direto, alguma coisa que vocês tenham do que eu acabei de falar, ou escrever aqui no chat. Beleza, a gente pode seguir, Gus. A gente esperava que a galera estava mais empolgada pela próxima parte, a gente também. Só que queria dar essa oportunidade desse bate-papo no meio, mas podemos seguir. Beleza.
De qualquer forma, o chat está aberto aí, pessoal. Vão fazendo perguntas. Tem uma pergunta aí, Alan, O Michael para está você. fazendo um convite aqui e querem participar de uma chamada para treinamento do terceiro setor no Cerrado. E aí eu não sei se isso é para a gente ou se é você que está organizando. Michael, se puder dar um pouco mais de detalhes, seria legal. A Sâmia está perguntando das principais ferramentas do Salesforce. Eu posso falar, basicamente, o céu é o limite. Tem algumas nuvens que eles falam que vêm pré-empacotadas, algumas ferramentas. Fica à vontade, Michael, para divulgar aqui algum link, alguma coisa disso que você está organizando. Então, tem, por exemplo, eles chamam de Sales Cloud, uma parte de vendas, para fazer tracking de leads, de oportunidades e de fechamento de serviços ou produtos que a organização venda. Tem uma parte que é o NPSP, que já está pré-configurado para doações e gestão de doadores, doações recorrentes. Tem uma outra parte de serviços, que é para acompanhamento de cases. Então, por exemplo, a Telefônica, a empresa, alguém liga para fazer um elogio ou fazer alguma reclamação, eles podem logar essa reclamação ou elogio no sistema, ou receber por e-mail ou por WhatsApp e ter um sistema assim para fazer toda essa gestão. Tem uma parte de gestão financeira também que pode ser feita. Enfim, são muitas possibilidades que a ferramenta traz, que a plataforma possibilita. Legal, o Marcelo está perguntando como imputar dados, se é via formulário. Você vai ver nos próximos minutos, Marcelo, com a apresentação. Tem duas formas principais. Uma é direto na plataforma, e aí o Gustavo vai mostrar, e outra é com formulários que se conectam ao Salesforce. Aí alguns já vêm pré-configurados para fazer essa conexão de forma fácil, que é o 3B Forms, que o Gustavo vai usar. Tem também Form Assembly, Form Stack, mas com o Google Forms, por exemplo, não tem nada pré-configurado, mas tem uma outra forma de fazer, por exemplo, o Google Form vai parar, os dados vão parar no Google Sheets, e aí tem um conector entre o Google Sheets e o Salesforce, por exemplo, que pode ter uma conexão para imputar dados. Então, tem diversas formas. Obrigado. Gostaria de adicionar uma terceira aí, Alan, que é integração entre sistemas. Integrações entre sistemas. Então, por exemplo, você pode ter uma formação à distância que acontece numa determinada plataforma e você integra o Salesforce com essa plataforma e os dados fluem direto dessa plataforma de ensino à distância para o Salesforce e alimenta os indicadores dentro do Salesforce. Tem várias formas de imputar dados. Outro Michael, não, o Becker, que está organizando o evento, mais um Jackson, que está perguntando se a conexão com o Tableau funciona bem. Sim, a gente tem alguns projetos que a gente fez a conexão entre o Salesforce e o Tableau, e recentemente o Salesforce comprou o Tableau. Então isso vai ficar mais integrado e mais fácil ainda. O Marcelo está perguntando quais as vantagens em relação ao Power BI. Eu vou responder essa como última questão e acho que depois da apresentação vai ficar mais fácil entender essas funcionalidades do sistema em si, que eu estou vendo que as perguntas estão mais relacionadas ao sistema. Power BI não é uma plataforma, é uma plataforma uma ferramenta de visualização de dados. O Salesforce é uma ferramenta de coleta, storage, armazenamento, tratamento e visualização de dados. Então, o Power BI pode ser utilizado além do Salesforce. É também relativamente comum, por exemplo, se alguém tem a base de dados no Salesforce, usa vários dashboards no Salesforce, mas tem outras planilhas de Excel ou outros sistemas e querem um dashboard que tenha dados do Salesforce, do Excel e de uma outra plataforma. Aí o Power BI fica bem legal, porque você pode trazer informações dessas três e visualizar tudo no Power BI. Christian, vou guardar essa sua pergunta para o final. Se dá para conectar um Data Lake para copiar os dados do Salesforce com outro banco de dados.
podemos seguir. E fiquem à vontade para mandar mais perguntas agora, pessoal, ou escreverem na sua gente, né? Eu vou entrar, então, agora mais diretamente no AMP Impact, que é um produto da Vera baseado em Salesforce para a gestão do portfólio de programas e projetos sociais. Então, o AMP, ele é como se fosse um app dentro da loja de apps do Salesforce, e ele tem uma série de funcionalidades que são focadas para a gestão de programas e projetos sociais e com forte componente de monitoramento e avaliação, tá? E vocês vão entender por que isso. Um pouco da história do AMP, a Vera nasce em 2010 para lidar com questões de dados em uma organização do terceiro setor na África do Sul. Em 2011, a Vera recebe a primeira demanda de projeto de gestão de indicadores. E a partir daí, a Vera vai recebendo recorrentes pedidos para fazer a gestão de processos de monitoramento e avaliação para organizações do terceiro setor utilizando o Salesforce. Em 2014, a Vera para tudo e fala, olha, esses requerimentos aqui dessas várias organizações são comuns. Em vez de eu ficar construindo do zero, de novo, um sistema para cada uma dessas organizações, eu vou construir um produto que vai atender a 80% desses requerimentos. E aí, esse produto pode ser instalado, facilita o processo de implementação, e aí a gente faz as customizações que sejam necessárias de acordo com os requerimentos da organização que está contratando. Então, o AMP ele surge com esse foco, simplificar a implantação de projetos de monitoramento e avaliação dentro do Salesforce. E aí, com o tempo, ele também vai agregando novos recursos, como, por exemplo, a gestão de orçamentos, a gestão de desembolsos financeiros, a gestão de atividades. Então, o AMP ele foi crescendo em robustez para se tornar hoje uma ferramenta de gestão de um portfólio de programas e projetos, como eu disse. Mas ainda a raiz, a força principal está nas funcionalidades de monitoramento e avaliação que a gente vai apresentar hoje para vocês, tá? Então, o AMP é um conjunto de funcionalidades, um pacotinho dentro do Salesforce, que é um produto da Vera que é customizado para as organizações poderem fazer a gestão do seu portfólio e do seu impacto. Tudo bem? Em linhas gerais, o que ele agrega? Ele agrega funcionalidades de gestão de portfólio, então, o que eu falei de gestão de atividades, gestão de orçamentos, gestão de cofinanciamentos, gestão de parceiros, pessoas envolvidas nos projetos. Esse conjunto de funcionalidades vem com o AMP. Tem um conjunto de funcionalidades para monitoramento e avaliação, como gestão dos indicadores, gestão dos resultados, de metas, de framework, de objetivos, de relação de indicadores com objetivos, e uma série de funcionalidades para monitoramento e avaliação. Ele faz uso de várias funcionalidades que estão disponíveis no próprio Salesforce de colaboração, por ele ser construído em Salesforce. Ele faz uso, por exemplo, dos recursos de interação, de mensagens, de envio de e-mail. O próprio Salesforce tem e pode ser aplicado no AMP para facilitar a colaboração entre os times para a gestão das informações. E também uma relação com os ODS, para as organizações traquearem ao longo do tempo a sua participação, a sua colaboração para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a partir das suas intervenções. E aí eu vou entrar, terminando essa é uma visão geral do AMP, tá? E aí eu vou entrar no sistema propriamente dito para mostrar para vocês como funciona.
Antes disso, eu vou só contar um pouco o caso da Fundação Educação para Todos, para vocês entenderem o que está configurado dentro do sistema. Essa é uma fundação que trabalha com educação, então a missão é construir uma sociedade mais igualitária por meio da educação, tem como foco a educação para jovens e adultos, tem uma sede em São Paulo, mas a atuação da fundação é em todas as regiões do país. E o desafio de monitoramento e avaliação que a Fundação tem é monitorar e avaliar a implantação de seus projetos nas diferentes regiões do país. Ela tem indicadores de resultados e também de produtos, de outputs, e ela faz uma coleta descentralizada dos dados. Ela depende dos seus parceiros implementadores, para que depende deles colocarem dados dentro do sistema. E também ela envia questionários, como o Alan falou que a gente vai mostrar, envia questionários para beneficiários para ter esses dados dentro do sistema e assim ela conseguir mapear a sua intervenção em todo o território nacional. Então, esse é o caso geral que a gente trata aqui com esse sistema, principalmente na perspectiva de 3 pessoas, tá? Uma delas é a Débora Arruda, ela é a gestora de projetos na Fundação. Ela vai ser o que a gente chama de usuário interno. Então, ela é a pessoa da Fundação que entra no sistema. O sistema é da Fundação, no primeiro momento. E ela é a pessoa que entra no sistema e faz a gestão, a usuário interna da Fundação, e faz a gestão dos projetos dentro do sistema. Ela coordena os projetos de formação de professores e é o principal ponto de contato das organizações implementadoras desses projetos. Tá? Então, todo mundo que trabalha numa organização implementadora e precisa reportar informações, ela é a primeira interface de contato dentro da Fundação para isso. Tudo bem? A segunda persona envolvida aqui é o Rafael. O Rafael trabalha na OSC Formare. E ele coordena a implementação e avaliação dos projetos de formação com professores na Formare. E ele é a principal ponte da Débora na Formare para a implementação dos projetos da Fundação Educação para Todos nos territórios que a Formare atua. Tá? E uma terceira pessoa é o Daniel Santos, que é um professor que recebeu formação de um dos projetos, o projeto de formação de professores da Fundação, e ele participa das formações e ele avalia as formações. Então, o Daniel vai responder um questionário de avaliação da formação. Tá? Então, a gente vai navegando aqui na interlocução entre esses diferentes atores. Tá? A Débora como usuário interno, o Rafael como usuário externo ao sistema, mas que tem acesso a um conjunto de recursos de dados do sistema, e o Daniel que contribui para alguns indicadores a partir das suas respostas e formulários. Tudo bem? Vou partir, então, para o sistema. Como que... Vocês estão me ouvindo bem? Queria só que alguém balançasse a cabeça aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Alguém pode me dar um feedback? Se eu esqueci de ouvir. Alguém só está com o microfone aberto aí, está com muito ruído atrás. Ruído de fundo. Massa. Pronto. Resolvido. Pessoal, como que a Débora, então, ela faz a gestão dessas informações todas? Para se localizar, você imagina, projetos que acontecem em diferentes regiões do país, feitos por diferentes pessoas, diferentes organizações. O primeiro guia geral para ela se situar e navegar nesses dados todos são os dashboards. Então, ela tem principalmente 2 dashboards que ela entra e tem acesso aos dados dos principais indicadores e ela pode acompanhar a implementação do projeto
ao longo do tempo, dos projetos ao longo do tempo. Então, esse aqui é um painel sobre o público alcançado dos projetos, e ele tem algumas informações, que é, por exemplo, um funil de professores inscritos, confirmados e formados, vendo aqui a quebra de pessoas nessas diferentes relações com as formações oferecidas pela Fundação. Aonde esses professores estão, então, qual que é a distribuição geográfica nas diferentes regiões do país, dos professores formados pela Fundação. Alunos diretamente impactados, alunos indiretamente impactados a partir da formação desses professores. Ela pode ver aqui também uma série histórica dos professores formados, quais são os principais trimestres onde as formações bombam, quais são os trimestres que não tem tanto público assim. Ela pode analisar também aspectos de características dos professores, as faixas etárias, distribuição por cor, raça. E a Débora pode ver tanto geral, as informações de todos os projetos, quanto filtrar o dashboard por projeto. Então, quando a Débora quer traquear como está o passo a passo de cada um dos projetos, ela vem aqui e ela muda o projeto e automaticamente o dashboard mostra para ela os dados específicos para cada um desses projetos, tá? Se a Débora quiser ver não só o projeto, mas uma área geográfica específica, ela pode adicionar esse outro filtro aqui. Então, ela pode ver, por exemplo, para esse projeto, para o Nordeste, são esses dados aqui do período inteiro em que esse projeto aconteceu nessa região geográfica. Então, a gente vê que ele já tem um comportamento um pouco diferente do comportamento global, e que pode indicar necessidades de conversa. A Débora também pode filtrar por períodos aqui. Ela pode olhar para um período específico e ver mais aprofundadamente. Vocês vejam, olha, a gente está dentro de um projeto, dentro de uma área geográfica, dentro de um trimestre. E ela está vendo os dados reportados pelos parceiros aqui, principalmente, para esse recortezinho da informação que ela precisa. Eu posso ver de todas as áreas geográficas dentro de um determinado período de tempo. Ali. Eu posso ver tudo novamente. Ela também tem um outro dashboard. Enquanto esse dashboard vai atualizando, vamos olhar um outro dashboard. Aqui são informações mais relacionadas à qualidade das formações oferecidas, tá? Então, nesse dashboard, a Débora pode ver a frequência dos professores nas formações, então, e construir aqui uma régua para dizer para ela se está dentro do esperado, se é um ponto de atenção, se é uma super atenção que precisa ser dedicada à frequência. Tem um índice aqui de aprovação das formações, um nível de compreensão dos conteúdos, são indicadores que vêm do questionário que as pessoas preenchem, e que dizem respeito à percepção que as pessoas têm em relação às formações que estão sendo ofertadas. De novo, como o outro, ela pode ver isso geral, ou ela pode ver o desempenho de cada projeto nesses aspectos. Quem está com mais, quem está com uma frequência melhor, quem está com uma frequência pior. Pode ver série histórica dos dados também. Enfim, os dashboards são o principal caminho para ela se localizar, o principal local para ela se localizar no meio dos dados todos que vão parar dentro do sistema
de monitoramento e avaliação da fundação, tá? E aí, fazendo uma navegação para ver como os dados estão sendo imputados no sistema, a Débora pode dar de cara com esse tipo de situação aqui, ó. Que é a ausência completa de dados para um determinado projeto, para uma determinada região, tá? Então, a gente está aqui no trimestre 3 de 2020, o trimestre 3 de 2020 se encerra no final de setembro, e aqui é um caso onde a organização implementadora ainda não imputou as informações desse trimestre para a fundação, tá? Que é justamente o projeto no qual o Rafael trabalha. Então, essa situação aqui vai ser o guia para a gente olhar o sistema como um todo, tá? Então, a Débora, navegando nesse dashboard, ela vê que os dados ainda não foram imputados, o prazo ainda não acabou, mas vale mandar um lembrete para o Rafael poder colocar os dados no sistema e eles virem parar aqui nesse dashboard para ele acompanhando, tá? Vou só mudar aqui que tem um painel de controle do aplicativo bem nas páginas aqui que eu estou olhando. Então, saindo dos dashboards e entrando no sistema, aqui é a carinha do Salesforce mais propriamente dita. Então, a gente estava nessa aba aqui de painéis, tá? Todas essas abas aqui são tipos de dados diferentes que a Débora pode ter acesso para fazer a gestão dos seus projetos, tá? Então, aqui, por exemplo, a Débora pode ter acesso a informações de organizações, que podem ser CNPJs ou simplesmente agrupamentos de pessoas que você faz, e que você pode ter os dados aqui dentro para fazer a gestão da relação com essas organizações. Então, aqui são dados da organização onde o Rafael trabalha, por exemplo, aos que formarem, tá? Ela tem dados de contatos aqui dentro do sistema também. Então, a fundação, ela tem dados tanto de parceiros, que ela faz a gestão aqui, de pessoas que trabalham em organizações relacionadas à fundação, de alguma forma, quanto tem dados do público dos projetos. Então, as pessoas que passam pelas formações, elas recebem um questionário, elas preenchem o questionário, elas vêm parar dentro do sistema da fundação, para a fundação ir acompanhando essas pessoas ao longo do tempo. A Débora também tem informações sobre formações. Então, todas as formações que são realizadas pelos parceiros implementadores, elas são também criadas dentro do sistema. São registradas dentro do sistema, com data, com projeto no qual elas são relacionadas. Se a gente entra aqui numa formação, a gente pode ver que a gente pode ter, inclusive, participantes das formações dentro do sistema, relacionados à formação. E aqui, e controlando, por exemplo, a presença dessas pessoas nesses eventos, dentro do sistema. Tá? Essas presenças, elas geram registros de presença por si só, então a gente pode ir acompanhando quem esteve presente em que formação ao longo do tempo, e também pode ir acompanhando as avaliações que as pessoas fazem dessas formações. Então, aqui, por exemplo, tem todas as avaliações preenchidas no sistema. Aqui tem um filtro, deixa eu tirar. Então, aqui é um conjunto de avaliações que foram preenchidas em relação às formações ofertadas pela fundação, pelas organizações parceiras nos territórios. Tá? Esses 3
tipos de informação aqui, indicadores, orçamentos e desembolsos, eu vou falar sobre eles aqui, entrando em projetos. Mas antes de entrar em projetos propriamente dito, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Sabe, do Alan, se alguém escreveu alguma pergunta que mereça ser respondida agora. Eu acho que a maior parte tem várias, algumas interessantes, beleza, todas interessantes, mas acho que algumas você vai cobrir, Gas, então acho que a gente não precisa ir para elas agora. Massa, beleza, tá bom. Então, eu vou entrar em projetos, propriamente dito. Então, eu entrei naquele projeto lá, do dashboard, que a Débora identificou a ausência de uma informação, do reporte de informação, que é o projeto de formação de professores. Esse é um projeto que está em implementação, tem vários níveis de projeto que a gente pode ter no sistema, ele pode estar em implementação, revisão, ele pode ser fechado e você guardar o histórico dos dados dele dentro do sistema. Aqui, gente, a gente está tratando dos recursos do EMP mais propriamente ditos para a gestão de programas e projetos sociais, tá? E eu vou falar sobre cada um deles mais detalhadamente, tá? Essas são páginas que, para quem conhece Salesforce, já identifica que são páginas customizadas dentro do sistema, e elas são customizadas justamente para elas poderem ter uma lógica entre si que favoreça os usuários das organizações do terceiro setor a se localizar e a fazer a gestão das informações referente a programas e projetos, tá? Nessa primeira aba, aqui a gente tem detalhes mais gerais do projeto, então, quem é responsável, quem é a organização que implementa, o e-mail da pessoa, que no caso está o meu, para poder ter as interações aqui, data de início, data de término, valor financiado. Então, todas as informações gerais do projeto que a Débora precisa saber. Então, nessa primeira aba, aqui tem essas, podem ter mais muitas outras, ou menos que isso, inclusive. E aqui tem o ODS ao qual esse projeto está relacionado mais diretamente, tá? Nessa segunda aba aqui, a gente tem funcionalidades no sistema, recursos no sistema que são configurados para ter relação com o projeto e a gente poder ir registrando as informações ao longo do tempo. Então, aqui, essa primeira aba, por exemplo, ela tem essa primeira lista, ela tem as funções das pessoas nesse projeto. Então, o Rafael, por exemplo, ele está aqui como gestor. A informação de função é uma informação que muda ao longo do tempo. Então, o Rafael, por exemplo, pode, amanhã ou depois, não estar mais trabalhando na OSC Formare e vem um outro gestor do projeto que vai ser adicionado aqui. Esse vínculo do Rafael vai ser encerrado, mas a gente vai ter o histórico dele aqui. Pode ter aqui também várias pessoas, vários analistas que trabalham dentro do projeto, enfim, a gente pode adicionar várias pessoas relacionadas ao projeto, tanto da própria fundação quanto das organizações parceiras, nessa funcionalidadezinha aqui de funções na iniciativa. Aqui a gente vê as formações também. Todas as formações que estão aqui relacionadas a esse projeto, elas também, dentro do sistema, elas também estão aqui dentro do projeto para serem monitoradas. Áreas geográficas. O EMP Impact, ele parte do princípio de que o projeto acontece em algum lugar. Ele tem uma área geográfica no qual ele está intervindo. Então, a gente deve, dentro do sistema, criar áreas geográficas e relacioná-las ao projeto para monitorar os indicadores nessas áreas geográficas ao longo do tempo, tá? E quando a gente cria uma área geográfica, a gente pode criar uma área geográfica que é um país, que é um estado, que é uma região, que é um distrito, uma cidade, até um bairro ou uma área personalizada. Eu vi esses dias, por exemplo, um consórcio com uma organização que estava trabalhando. A gente pode criar uma área personalizada, que é um consórcio, que é uma coisa muito especificamente da política pública brasileira,
pode ser criado aqui, você pode ir traqueando os indicadores em relação a esse consórcio ao longo do tempo, tá? Então, o projeto ele precisa das suas áreas geográficas para mapeamento dos seus indicadores. Um outro elemento fundamental para um projeto dentro do AMP Impact são os períodos de relatório. Então, a gente viu lá que está faltando dado para um período de relatório específico para uma localidade. Aqui, nós temos todos os períodos de relatório desse projeto. Períodos de relatório são os prazos em que os dados devem ser reportados. Então, quando você seta um sistema de monitoramento e avaliação, você diz, esse indicador aqui, ele precisa ser coletado mensalmente. Esse indicador aqui precisa ser coletado trimestralmente. Esse indicador semestralmente, esse indicador a cada ano, esse indicador a cada 2 anos, enfim. Esses tempos, eles são entendidos aqui como os períodos de relatório. E você organizando eles aqui, toda vez que alguém precisar entrar e colocar o dado para um indicador no sistema, ele vai poder colocar dado para o indicador no período correto. Tá? Outros recursos são em planos de implementação, então você pode ter as macroatividades que você planeja implementar com esse projeto aqui e ter subatividades para elas também e ir traqueando isso num Gantt chart ao longo do tempo. Você pode também ter macro-objetivos, como esses objetivos aqui da fundação, que são como se fossem os pilares estratégicos da fundação, políticas públicas educacionais eficientes e efetivas, formação de professores, alunos vivenciando práticas pedagógicas diferenciadas em sala de aula, são objetivos gerais aos quais os indicadores estão ligados e que a Fundação também gostaria de traquear ao longo do tempo. Tá? E vocês vão ver onde eles aparecem um pouco mais para frente. Então, essas são configurações gerais que a gente faz para os projetos para poder ir traqueando, monitorando a informação ao longo do tempo. Tá? Então, vocês vão ver aqui, deixa eu mostrar para vocês. Então, aquele período de relatório lá em específico, que estão faltando os dados, é esse aqui, terceiro trimestre de 2020. Então, a Débora percebeu no dashboard que essa informação está faltando, ela vem aqui e ela faz uma mensagem para o Rafael. Então, quando eu falo de... eu esqueci de fazer uma coisa aqui. Só um segundinho. Eu vou apagar essa aqui e criar outra. Porque eu escrevi só para as pessoas que seguem ela. Eu vou colocar aqui todos com acesso. Essa aqui é uma das funcionalidades que eu falei de colaboração do Salesforce. Então, é uma funcionalidade que chama Chatter, ela pode ser atrelada a qualquer registro dentro do sistema e os usuários do sistema eles podem ir conversando sobre os registros com essa ferramenta. E aí as mensagens são escritas e as pessoas são linkadas diretamente para o registro quando elas abrem a mensagem. Então, a Débora usa essa ferramenta como uma estratégia de relação com os parceiros para que eles possam manter todas as informações devidamente atualizadas dentro do sistema. E aí, eu vou voltar, então, aqui para o projeto. Dentro do projeto, gente, tem um componente central para o monitoramento e avaliação, que são os indicadores, tá? Os indicadores dentro do AMP Impact, você pode ter um catálogo de indicadores, então a sua organização tem historicamente um conjunto grande de indicadores, eles podem vir todos para o sistema e compor o catálogo de indicadores da organização, e cada projeto novo
que é criado, ele seleciona um conjunto de indicadores e adiciona esses indicadores ao projeto. Aqui são os indicadores que estão selecionados para o projeto Formação de Professores, tá? Então, aqueles indicadores que a gente viu lá no painel lá atrás, nos 2 painéis que a gente viu. Então, alunos diretamente impactados, alunos indiretamente impactados, frequência dos professores, todos eles estão configurados aqui de tal forma que responde ao monitoramento esperado desse projeto para a fundação, tá? Vamos supor que, além dos indicadores que já existem aqui, a Débora vai criar mais um indicador para ser monitorado daqui para frente. Material pedagógico distribuído. Então, material pedagógico distribuído. Tá? Então, esse é um indicador que vai ser monitorado daqui para frente, que ela quer que todo mundo, todos os parceiros implementadores reportem dados sobre esse indicador daqui para frente. Tá? Então, ela vai criar esse indicador customizado para ser traqueado. Então, aqui a gente tem várias informações que a gente coloca no sistema para determinar quais são as características desse indicador. Tá? Então, o indicador ele tem um tipo de dado. Ele pode ser uma moeda, ele pode ser binário, sim ou não, pode ser simplesmente um número, pode ser uma porcentagem, pode ser um indicador qualitativo. Nesse caso aqui, vai ser um número. Se fosse uma moeda, eu poderia escolher uma das milhares de moedas que existem no mundo aqui. Eu não quero que ele seja cumulativo, eu quero ir traqueando ele ao longo do tempo, por trimestre. Aqui tem um campo muito importante quando eu estou criando um indicador. A gente pode ter 3 tipos de indicadores dentro do AMP Impact. Um deles é entrada padrão, que são indicadores que você vai encontrar um campinho aberto lá e vai reportar a informação. Então, material pedagógico distribuído, eu vou entrar lá e colocar 5.000. Vai ter um campo aberto, eu vou escrever 5.000. Tem um outro tipo de indicador que ele é agregado, que é um indicador que ele vai olhar para o sistema, ele vai olhar para informações que já existem no sistema e ele vai agregar essa informação. Então, quando você tem microdados no sistema, como questionário de avaliação, por exemplo, como presenças, você pode, em vez de ter que construir várias análises, simplesmente criar um indicador agregado que você diz, olha para esse campo aqui, puxa a informação, agrega dessa forma. E aí o indicador traz essa informação para você monitorar ao longo do tempo, tá? Ou ele pode ser um indicador calculado, que é, por exemplo, um indicador que você faz uma conta dentro do sistema. Você tem um indicador que é, por exemplo, total de renda, e você tem um outro indicador que é pessoas envolvidas. Você pode ter renda per capita, por exemplo. O indicador calculado ele faz uma conta entre 2 indicadores ou uma conta envolvendo um determinado indicador. Eu vou mostrar para vocês aqui como é com os alunos, os indicadores de alunos aqui. Então, esse vai ser um indicador de entrada. Frequência de relatório, eu vou dizer quando esse indicador precisa ser reportado, se é mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, ou só com um projeto completo, tá? Essas são opções, podem ter outras opções também. Esse aqui eu vou querer trimestral como os outros desse projeto. Você pode definir frequência de metas também, se tem algum tipo de desagregação geográfica, a gente trabalha com desagregação por região aqui nessa fundação. Se tem algum tipo de desagregação, algum grupo de desagregação, a gente tem esses 2 no sistema, que são aquelas classificações que a gente viu no dashboard, por faixa etária, por cor de raça. Você pode criar o grupo de desagregação que você quiser, e aí os dados vão ser imputados de acordo com essa desagregação do indicador.
se tem alguma desagregação transversal por sexo, se as metas também são desagregadas como os resultados, e se eu quero incluir no catálogo geral da fundação. Pode ser que não. Então, a gente ouviu um requerimento esses dias de uma fundação que era: eu quero ter os meus indicadores e eu quero que a organização parceira tenha os indicadores dela e ela consiga fazer o traqueamento desses indicadores no sistema. Mas eu não quero que esses indicadores passem a fazer parte dos meus indicadores. Eu quero que esses indicadores sejam dela e que ela tenha a possibilidade de traquear dentro do sistema que eu estou oferecendo para ela. Massa, é só ela não incluir no catálogo e a organização implementadora continua traqueando a informação e não entra no catálogo geral, tá? Então, olha aqui, ele está aqui, fazendo parte agora dos indicadores do projeto, tá? E eu posso também editar ele para atrelar ele a algum objetivo. Então, a fundação tem 4 objetivos, grandes objetivos, importantes, e eu quero que esse indicador ele seja atrelado ao objetivo de formação de professores. Assim, eu posso ir vendo a minha participação, a participação desse indicador dentro desse objetivo ao longo do tempo. Beleza, então tá, esse é um pedaço importante, indicadores. Você definir os indicadores, depois você pode definir metas para esses indicadores. Então, as metas, elas são, vocês lembram na criação, né? Você pode escolher ter metas ou não, se ela vai ser por uma determinada área geográfica, um determinado período de relatório. Então, você pode vir aqui e estabelecer metas para os indicadores, para as áreas geográficas e para os períodos de relatório, para os dados irem sendo analisados em relação a essas metas ao longo do tempo, tá? Então, eu tenho algumas metas e alguns indicadores aqui. E aí, depois que as metas são estabelecidas, a gente parte para o input dos resultados propriamente ditos, tá? Então, essa é a página onde os resultados são imputados. Deixa eu abrir aqui um período de relatório que esteja vigente. Então, essa é uma página onde você consegue encontrar aqui os períodos de relatório. Então, se a gente tivesse períodos de relatórios mensais aqui, todos apareceriam aqui. Semestrais, enfim. E toda vez que você seleciona um período de relatório, o sistema automaticamente puxa para você quais são os indicadores que têm que ser reportados para aquele período de relatório naquela área geográfica, tá? E aí você pode ir mudando a área geográfica aqui e a gente vai vendo o que já foi reportado de dados aqui no sistema para os indicadores nessa área geográfica, nesse período de relatório, tá? Aqui vocês... Oi. Tem algum indicador qualitativo, por acaso, para mostrar? Teve uma pergunta antes do Carlos, especificamente, em relação a isso. Então, se tiver e você puder mostrar, seria ótimo, senão a gente pode mostrar na outra org depois. Tá, não tem aqui, Alan, nesses aqui. Aqui eu tenho agregado, calculado e input. Também de dados, não tem nenhum input qualitativo. Tá bom, a gente pode mostrar depois na outra org da CRS, se der tempo. Mas a resposta para todo mundo, eu escrevi aqui no chat, é que sim, podem ser também indicadores qualitativos e aparece um quadrinho com texto, um ícone com mais que aparece, a pessoa clica, aparece um pop-up e a pessoa pode usar rich text, colocar imagem, e escrever e salvar, e aí fica disponível para as pessoas depois olharem. Massa. Posso seguir? Sim. Tem alguma outra? Não? Então, beleza. Então, aqui, gente, vou mostrar para vocês. Esses aqui são indicadores calculados.
eles são calculados, eles são alunos diretamente impactados e indiretamente impactados, eles são contas feitas a partir de professores formados. Então, quando é imputado aqui o dado de professores formados, aqui para alunos diretamente impactados, esse número é multiplicado por 25, que é a conta que ele pode assumir de uma sala de aula desse professor, da sala de aula que ele foi inscrito para fazer parte da formação. Tá? Indiretamente impactados é aquele número vezes 100. Então, ele é um número calculado automaticamente também a partir desse dado aqui. Esses indicadores aqui de nível de compreensão dos conteúdos e ferramentas pedagógicas e índice de aprovação das formações, eles são agregados de dados das avaliações, que eu já vou mostrar para vocês já quais são. Tá? Então, eles não podem ser mexidos, porque eles são contas feitas automaticamente dentro do sistema. Os outros são imputados aqui. E aqui está o nosso novo indicador. Que pode ser. E para você colocar o dado é simplesmente isso. Você digita e pronto, a página já salva automaticamente o dado imputado. Tá? Tem mais alguma outra questão? Não, pode ir seguindo. Tá, massa. Aqui, gente, essas outras abas aqui, elas dizem de outros recursos que vocês podem fazer uso, que a Débora, no caso aqui, pode fazer uso para fazer a gestão dos seus projetos. Então, um framework, ela consegue ver como se fosse uma reconstrução da teoria de mudança aqui, atrelando os indicadores e os resultados e as metas desses indicadores até o presente. Então, aqui ela tem, num nível aqui, um impacto e os 3 objetivos da fundação relacionados a esse impacto. Cada objetivo está atrelado aos indicadores, e se ele tem meta, a gente vê as metas aqui. Se ele não tem meta, não aparece nada, você vê a soma dos resultados até o presente nessa coluna aqui. Aqui estão as atividades. Então, os planos de implementação que a gente viu aqui na aba de configurações estão aqui, ó. E cada um tem uma atividade, pode ter mais atividades relacionadas a ele, que são dispostas aqui nesse gráfico para serem acompanhadas semana a semana, mês a ano, tá? E também, dentro de projeto, pode ser feita a gestão de orçamentos. Então, aqui tem um orçamento 2020, por exemplo, desse projeto. Essa aqui são as rubricas que os gastos podem ser feitos. Salários, transportes, aluguel. A fundação, ela faz o setup inicial do orçamento com essas rubricas, e ao longo do tempo, eu vou mostrar para vocês, as organizações vão entrando e vão reportando dentro de cada rubrica, para cada período de relatório, o que foi gasto realmente daquilo que foi planejado, e isso é mostrado em gráficos, mas eu não vou entrar muito nos detalhes de orçamentos e nem de desembolsos, porque são mais relacionados à gestão mesmo de projeto, tá? Mas só para vocês saberem que existem. Desembolsos são os pagamentos. Então, esse projeto ele tem um valor de 345 mil. Esses aqui são os pagamentos que foram programados para serem feitos no projeto. Então, 100 mil inicialmente, na assinatura do contrato, 145 mil no início do segundo ano e 100 mil dentro em breve, graças a Deus, que o dinheiro está curto. Tá? Uma vez que o pagamento acontece, ele pode ser aqui dado como pago. Tem essas situações aqui que você pode classificar o desembolso e entender melhor o que está acontecendo com ele, tá? Ele pode estar pendente porque a parceiro não entregou um documento, enfim, você pode fazer toda essa gestão aqui. Massa! Beleza, então aqui é a perspectiva da Débora, no caso,
da gestão do projeto, tá? Então, ela fez uma marcação que ela quer os dados. Deixa eu só abrir a outra aba aqui. Ela quer os dados do terceiro trimestre de 2020. E aqui está a perspectiva do Rafael dessa história, tá? Então, ela fez uma marcação no período de relatório, pedindo para o Rafael fazer o input das informações, tá? Quando o Rafael ele entra no sistema, esse aqui é a interface para parceiros do Salesforce. É a interface de comunidade que a gente chama. Então, quando o Rafael entra no sistema, ele faz o login no sistema, ele vê essa primeira aba aqui, essa primeira página aqui, com algumas informações que a fundação deixa disponível para ajudar a vida dele. Então, tem um relatório de impacto da fundação, tem as iniciativas de destaque, dados para estratégias de engajamento da comunidade, tem orientações para ele preencher os relatórios de forma adequada dentro do padrão esperado pela fundação, tem perguntas frequentes em relação aos projetos, enfim, tem uma série de recursos disponíveis para o Rafael, para além de simplesmente as informações sobre os projetos para ele fazer a gestão, tá? E aqui, quando a Débora faz uma marcação para ele, aquela mensagem não apareceu aqui, infelizmente, porque talvez tenha sido algum outro login que eu tenha feito, essa mensagem ela vai levar diretamente aos períodos de relatório. Ela aparece aqui. Mas ela não fez um sinalzinho aqui por algum motivo. Desculpe por isso. Mas, dentro de todas essas funcionalidades aqui, o Rafael ele tem acesso a essa página aqui que organiza para ele os reportes de dado que ele precisa fazer. Então, quando está chegando no final de um período de relatório, ele acessa essa página e ele vai nos reportes que estão abertos e ele tem aqui uma síntese das informações que ele precisa reportar, tá? Então, aqui são os detalhes gerais do período de relatório. Aqui são os indicadores de resultado. Então, o que ela percebeu é que no Sudeste estavam faltando dados. Então, ele vem aqui e ele cai diretamente. Ele não pode mexer no período de relatório. Ele vai reportar por terceiro trimestre os dados para o Sudeste. Então, ele chega aqui e fala, olha, então aqui a gente teve uma boa presença. Mas esse indicador é novo. Ainda bem que eu tenho esse dado na mão. Professores confirmados foram 800. Bombamos de confirmação. Batemos a meta de pessoas formadas. E também porque a gente teve muita gente inscrita. Massa. Então, essa ação aqui resolve aquela questão da Débora. Essa ação aqui reporta os dados que ela sentiu falta no dashboard. E o Rafael pôde colocar aqui no período de relatório do trimestre 3 de 2020. Tá? Esses indicadores, eles são, como eu falei, agregados dentro do sistema. A gente vai ver só como eles vêm parar aqui dentro. Além dos indicadores de resultado, a fundação pede para os parceiros reportarem conteúdos narrativos. Então, dentro de cada trimestre, é importante que o parceiro vá lá e, além de contar dos dados mais duros mesmo, dos indicadores, ele conte um pouco como é que foi o processo de implementação do projeto ao longo do tempo, ao longo daquele período. Então, aqui é um questionário que ele vem aqui e preenche com algumas informações
Vou só colocar algumas informações para você ver como funciona. Vocês vendo como funciona, então, quais maiores avanços. E só preencher aqui, essa informação fica salva. Na página, e aí ele envia. E aí trava para ele e não pode editar mais. Então, você pode tanto ter as informações que alimentam os indicadores, quanto narrativas sobre o processo. E Gus, aqui... Oba. o Carlos está perguntando se o AMP, a pergunta dele foi, o AMP prevê o lançamento de dados offline? O que eu estou entendendo é se dá para imputar dados se a pessoa não tiver acesso à internet também. E aí, acho que você podia mostrar isso aí, o download, né, do Excel, e também falar um pouco, talvez, de integração com outras ferramentas. Claro. Massa, obrigado pela pergunta, Carlos. Então, existe uma funcionalidade aqui também, quando você está reportando os indicadores, os dados dos indicadores, que é você baixar uma planilha em Excel para você fazer o reporting offline. Tá? Então, vou mostrar aqui, ela vem com algumas instruções e basicamente aqui está sendo dito na segunda aba você pode editar as células que estão em azul. Então, aqui já estão as informações que eu imputei naquela página, anotem. Mas não precisa ser assim. Se não tem dados lá, ela baixa com isso aqui em branco e aí vocês preenchem, a pessoa, o parceiro preenche isso aqui, salva, e depois ele faz o upload da planilha aqui. Tá? Então, quando ele voltar a ter uma conexão, ele faz o upload da planilha aqui e automaticamente essa página é populada com as informações da planilha. Tá? Legal. Essa Tem é uma casos possibilidade. também, Outra possibilidade. com relação a isso, tem casos que as pessoas não conseguem nem conectar no Salesforce para baixar e para fazer upload. Aí tem cliente que faz esse papel para a pessoa e manda o Excel por e-mail. Aí a pessoa preenche o Excel, volta de novo por e-mail, aí a própria equipe da organização faz esse upload para ele, para o parceiro. Então existe essa parte. Exato. E como tem integrações com ferramentas de questionário, não sei se você ia falar. É isso, o Michael Jackson tá perguntando, eu acho que é um pouco o que você vai falar. Dá para fazer uma coleta no ODK, por exemplo, ODK, Open Data Kit, para as informações aparecerem aí? Sim, se tiver uma integração dessa ferramenta com o Salesforce, essa ferramenta faz a coleta de dados offline, e aí uma vez que o device que você utilizar para coleta de dados for conectado à internet, esses dados vão para a nuvem e eles vêm para o Salesforce automaticamente. Então, essas ferramentas todas que funcionam, o ODK é um exemplo dela, mas que funcionam com coleta de dados offline e podem ser integradas com o Salesforce, fazem essa função. Tá? É possível, não significa que seja fácil e barato. Umas são mais caras, mais difíceis, outras são mais fáceis e mais baratas. Por exemplo, ODK, puro ODK só dá um pouco mais de trabalho. Tem uma que já funciona dentro do Salesforce, é um pouco pré-configurada, que chama TerraWorks. E esse TerraWorks funciona com base em ODK, mas já é uma ferramenta feita para Salesforce. A base dela, você constrói os formulários do ODK dentro do Salesforce. Massa. Tem mais alguma pergunta, Alan? Podemos seguir. Tem mais várias, mas podemos deixar para a próxima sessão. Massa. Quer dizer, não o próximo Beleza. webinar, para a sessão de perguntas e respostas daqui a pouquinho. Massa. Tá bom. Então, por último, aqui a Fundação pede também para os parceiros reportarem
os gastos relacionados aos períodos de relatório também. Então, assim como reporta as informações de resultados, também reporta os orçamentos, gastos, tá? Então, fica aqui disponível e é só o parceiro entrar aqui e colocar um valor aqui e salvar aqui. Essa informação também vai alimentar aquele gráfico que a gente viu internamente no projeto. Tá? Massa! Então, por aqui, ele já reportou os dados que ele precisava reportar da forma de input manual de dados, certo? Só que tem dados que não são reportados dessa forma. Tem dados que vêm via questionário. O Rafael, ele tem acesso às organizações relacionadas ao projeto. Então, principalmente a organização dele e uma organização que agrega todos os beneficiários do projeto. E ele tem acesso aos contatos relacionados ao projeto dele também. Ele não tem acesso a contatos de outros projetos, tá? O Salesforce, ele tem uma preocupação muito grande com a restrição de informação. Então, você pode restringir acesso a determinados campos, por exemplo, ou a todo um conjunto de tipos de registro, como o campo, como são os contatos. Então, você pode controlar tudo isso, pode controlar a visualização, pode controlar a edição, você pode controlar muitas coisas em relação ao acesso e manejo da informação dentro do Salesforce, tá? Então, no caso, a fundação autoriza que ele tenha acesso aos contatos relacionados ao projeto. As formações também e aos relatórios e painéis, tá? Então, aqui, no caso, ele precisa disparar os questionários. Então, eu vou colocar aqui, vou selecionar esse ser humaninho aqui, que é o Daniel Santos, que a gente viu lá atrás, que é um professor que participou das formações da Fundação e que deve responder os questionários de avaliação em relação à participação da formação específica. Tem essa funcionalidade aqui no Salesforce que você pode mandar e-mail em lista. Então, eu poderia ter selecionado vários aqui diretamente, ou eu vou selecionar só um para não chegar no limite de envios e vou mandar, vou selecionar aqui um template de e-mail que foi configurado para resolver a vida, facilitar a vida do Rafael. Tem um template que contém um link para o questionário e as informações específicas do contato. Então, se eu seleciono várias pessoas aqui para mandar esse e-mail, e essa prática corrente do Rafael, quando as formações acontecem, ele vem aqui, seleciona as pessoas e envia o e-mail com questionário de avaliação, cada e-mail vai com a informação específica das pessoas envolvidas no projeto. Então, aqui tem um campo merge que ele puxa o dado de contato. Então, o Daniel vai receber, nesse caso, o e-mail com o nome dele, o Rafael com o nome dele, e também um link específico de questionário para a pessoa, para o contato específico, tá? Então, vamos enviar esse e-mail e eu vou abrir ele aqui na tela para vocês. Então, aqui está o e-mail. O Daniel recebeu o e-mail e clica aqui para ele preencher um questionário para avaliar a formação que ele participou, tá? Então, aqui, esse questionário ele vem com os dados pessoais pré-populados. Então, lembra que eu falei que tem um questionário específico? Esse questionário puxa a informação do Daniel e apresenta para o Daniel. Então, se você tem dados, por exemplo, que você quer atualizar ao longo do tempo, esses dados podem vir aqui já numa primeira parte que a pessoa pode atualizar caso seja necessário, tá? Se eu editar aqui, ele é editado, tá?
ele vai, nesse caso, selecionar uma formação que ele participou numa determinada região do país e vai responder 2 perguntas. Qual a probabilidade de indicar essa atividade para os seus colegas de trabalho? Adorei a formação. Foi massa, indico 100%. É uma escala de 10 pontos aqui, como se fosse um NPS, que pode ser selecionado. Isso vai alimentar o indicador de aprovação, tá? Da fundação. Aqui, um tipo de pergunta que já tem uma escala Likert de 5 pontos. Ó, eu compreendi os conteúdos, instrumentos e assuntos abordados nessa atividade. Compreendi também tudo 100%. Foi massa. Foi muito legal. Quando ele responde esse questionário... só de uma coisa antes. Aqui, você pode ter vários tipos de escala. Não pode ter 4, 5... Quem administra o sistema ou o que for configurado pelo setor de monitoramento e avaliação determina o que vem aqui. Você pode ter indicadores, inclusive, que leem várias perguntas de uma vez e agrega informação nele. Então, por exemplo, se você, em vez de ter uma pergunta específica para compreensão de conteúdo, você tem 5 perguntas para cada um dos tópicos abordados dentro das formações, você pode ter dentro do sistema o cálculo matemático que faz aí depende do que você quiser, pode fazer uma média, pode fazer uma ponderação específica dentre essas várias questões e alimenta um indicador com o resultado final que ele exige, né? Com a ponderação específica que ele exige. Então, você pode ter várias perguntas e essas várias perguntas alimentarem um conjunto específico de indicadores menor e ter toda essa lógica matemática configurada dentro do sistema para poder responder aos seus objetivos, tá? Então, massa, beleza. Foi respondido. E aí, o Rafael cumpriu com a sua função de cuidar de o reporte de todos os dados desse período de relatório aqui. Ele vem aqui e marca como enviado. Massa. Terminei. Então, simples, fácil, rápido. Vou só passar aqui para vocês um pouquinho, para vocês verem que o Rafael, nesse caso, ele também tem acesso às páginas do projeto, que a gente viu lá dentro. É uma escolha, vocês deixarem isso aberto ou não. Quem é administrador de sistema deixar isso aberto ou não. Mas, nesse caso aqui, a gente vê que a fundação deixou para formarem todas as páginas e tal, para ele também pode adicionar indicador, se ele quiser traquear pela formar e não para a fundação em si, enfim. Tá tudo aqui. Massa, beleza. Voltamos para o usuário interno, voltamos para a Débora, então. Então, o Rafael fez o trabalho dele e ele veio aqui e ele enviou, e aqui apareceu uma mensagem para a Débora que foi enviado. Quando ela clica na mensagem, dessa vez funcionou, ela vai diretamente no período de relatório específico e vê que foi enviado. Ela pode vir aqui e ver que, de fato, os dados que estavam faltando foram imputados no sistema. Está aqui. Ó, como ele foi enviado, ele já aparece aqui e fechados também, ó. Tá? Porque ele já foi
finalizado. E aí ela pode dar um aceito ou não. Quando ela dá um aceito, o Rafael recebe uma mensagem lá dizendo: muito bom, obrigado. O seu reporte foi aceito, tá? Massa. Eu queria, então, voltar agora com vocês para os painéis, mas antes disso, eu vou pedir para o Alan me dizer se todas as perguntas foram respondidas sobre as funcionalidades, se tem algo que quer tratar agora. Tem bastante pergunta ainda que eu anotei, mas nenhuma que se encaixe muito com o que você está mostrando. Então, e também só para te lembrar, são 5h30 agora, mais ou menos o horário que a gente tinha pensado para as perguntas e respostas. Mas, sim, valeu. E eu só queria olhar para os painéis novamente com vocês para ressignificar um pouco cada um desses componentes agora que vocês viram toda a estrutura por trás dessa história. Então, vejam de novo aqui indicadores que são imputados manualmente. Então, aqui são 3 indicadores que a gente viu lá na página de indicadores, na página de resultados que são imputados independentes e são compostos aqui para mostrar esse funil de perda das pessoas desde a inscrição até a formação em si. As pessoas formadas por região, a gente viu como a gente seleciona as regiões e vai reportando as pessoas que estão sendo formadas. Esses indicadores que são calculados a partir do dado de formados, então eles são calculados automaticamente dentro do sistema. Série histórica, de novo, do indicador que é reportado a cada período de tempo, é somado e aparece aqui. Eu acabei não mostrando, mas é um outro, quando seleciona o período de relatório anual para um projeto, abre esses indicadores aqui para eles serem reportados. E, enfim, acho que em linhas gerais é isso. E aqui também, só também falando desse outro dashboard, aqui são os dados que vêm automaticamente dos questionários que a gente viu sendo preenchidos pelos beneficiários, tá? Era isso. Em linhas gerais, a navegação toda era essa. Eu tirei meu fone, deixa eu voltar para cá. Boa. Legal. Podemos seguir para as perguntas. Tenho aqui anotado um bocado delas. A primeira foi lá atrás do Christian. Ele pergunta se consegue conectar com um Data Lake para copiar dados do Salesforce para um outro banco de dados. A resposta é que sim, como a gente mostrou, desde que outros sistemas tenham API abertas, dá para fazer conexão entre esses sistemas. No geral, integrações não são coisas simples entre sistemas, então isso significa que não é tão barato para implementar e para manter. Mas, do ponto de vista técnico, sim, funciona e tem muita gente que faz. Depois, o Carlos tinha perguntado sobre indicadores qualitativos, que a gente já falou. Não sei se você quiser entrar na CRS, enquanto eu vou falando aqui, pode ser para a gente mostrar lá. Tá. A Natalie, tem solução para as atividades de campanhas e incidência? Aí ela diz, experiência em construção de indicadores de incidência. Nathalie, eu não entendi muito bem, não sei se isso é bem claro para você, sobre atividades de campanhas de incidência, o que ela quer dizer, mas se você tiver ainda aí, quiser abrir o microfone e explicar mais um pouco, seria ótimo. Também não tenho certeza. Tá. Enquanto isso não acontece, o Pedro falou como é feita a inserção de dados na plataforma. Então, eu acho que ficou um pouco claro, né, Pedro? Ou direto, se a pessoa tem login e senha e faz parte da comunidade, por essa navegação que o Gustavo tinha
mostrado, ou se a pessoa não quer, se a gente não quer que a pessoa tenha acesso à plataforma como usuário interno, ela é tipo um grantee ou um parceiro, é uma comunidade Salesforce que a gente chama, que é como se fosse um site externo que ela pode usar para imputar dados, ou outras ferramentas de coleta de dados, que podem ser web forms, como esse que o Gustavo falou, esse B3 Forms, ou outros. A gente também falou do Formula, de FormStack, FormAssembly, TerraWorks. Tem vários tipos para chegar até lá, ou a integração que a gente tinha falado. Depois o Daniel Brandão, e aí você deve saber mais que eu, Gus, ele diz assim, vocês têm alguma conexão ou relação com as 5 dimensões do IMP? Rapaz, agora me pegou. Aquela turma lá, Gus, que a gente conheceu lá, o Impact Management Project, sabe? Sei. Mas Eles não têm tem umas 5 nada dimensões. Não? Não, mas pode ser configurado no sistema para responder dessa forma. Ah, legal. É bem comum ter clientes que usam um framework de avaliação de algum separado, ou próprio deles, ou mais utilizado em determinada região do mundo, e aí configura-se dessa forma que o Gus mostrou, tipo o framework lá e os indicadores específicos daquilo. Então isso rola bastante. O que tem, mas eu acho que não é interessante para ninguém daqui, tem o IAT, que é uma iniciativa de transparência de dados que na Europa se usa muito, tipo o DFID, que é o Departamento de Financiamento e Ajuda Internacional do Reino Unido. Eles precisam de todo mundo que eles ajudam, que eles dão grana, precisa publicar nesse IAT. Então, o AMP Impact tem uma sincronização direta com o IAT, mas é a única plataforma assim, que já vem pré-configurada. O resto dá para incluir, mas não tem nada. Legal. Aí o Fernando tem uma pergunta específica de dashboard. Ele fala assim, para que o filtro dos projetos funcione, precisa que os indicadores e os parâmetros para monitorar sejam os mesmos? Aí ele fala, é isso mesmo? Se não, eu preciso criar dashboards distintos, né? Uhum. Esses filtros aí que a gente está vendo, você pode falar. Sim, esses filtros, exatamente isso. Esses filtros eles vão operar sobre características comuns dos projetos e dos indicadores. Então, se, por exemplo, a gente tem projetos que não têm os mesmos indicadores, eles não vão aparecer aqui nesse dashboard. Então, você está correto. Eles filtram de acordo com o eixo central de unidade entre os projetos e os indicadores. Aí, se você tem indicadores específicos para alguns projetos, aí você precisa construir um dashboard para esses indicadores específicos. Agora, se não forem componentes, se não forem informações que você queira num dashboard, você pode ter simplesmente em relatórios. Então, você pode ter, quando você clica num componente aqui de um dashboard, a gente entra dentro de um relatório, e os relatórios, eles dão acesso ao dado mais granular dentro do sistema. E aí você pode ter gráficos também, e aqui você visualiza a informação mais granular no sistema que alimenta aquele componente. Então, você pode ter vários relatórios sobre indicadores específicos que você queira traquear e não necessariamente precisam estar num dashboard. Legal. Aí o Michael, deixa eu só ver se ele está aqui ainda, o Michael Becker, do IEB. Ele tinha duas questões, assim, ele estava um pouco com o pé atrás com relação à robustez, se o programa já é muito grande. Ele fala assim, poxa, minha organização já tem 30 pessoas, é uma organização maior e já tem bastante coisa. O público, o pessoal já conhece, tem várias categorias de informações, mas é um grande desafio para implementar
numa organização grande? Tem alguma dica em relação a isso? Então, uma organização já madura, como o IEB, o que a gente faz para conseguir implantar uma ferramenta dessa lá? Você tem alguma sugestão? Só para acrescentar, obrigado aí pela oportunidade. E é isso também, quer dizer, sistemas de informação, cada organização, principalmente mais com maior experiência, tem os seus 20, 30 anos de estrada, o pessoal está lá há 15 anos dentro da organização, e até tem questões geracionais, né, para implementar um sistema, entre aspas, novinho desse, sair do Excel. Ou seja, qual que é a experiência de vocês no sentido de pegar realmente essas organizações e implementarem um sistema desse do zero? E talvez só acrescentando também uma das coisas, a ligação disso com prestação de contas e tributação, ou seja, com a contabilidade, se essa integração também é possível. É isso, obrigado. Rapaz, essa é a pergunta multidimensional. Muito massa. Tá. Eu tenho alguns pontos sobre isso, aí Alan, você me complementa. E o Daniel acho que também pode ajudar um pouco com a perspectiva dele, que acho que tem um trabalho de evangelizar maior do que a ferramenta em si, né? Mas começa, Gus. Acho que a tecnologia ela tem esse desafio de que ela precisa ser apropriada, né? Então, quando você tem diferentes gerações, diferentes usuários possíveis dentro de uma organização, você precisa trabalhar com essas pessoas para elas entenderem a relevância dessa tecnologia e entenderem o potencial que essa tecnologia vai ter na vida delas, na facilidade da vida delas, como ela vai facilitar a vida delas e aí poder se entregar ao uso da tecnologia em si. Só a tecnologia em si não faz milagre. Eu já vi vários sistemas, várias tecnologias que foram implementadas e deram nada, porque se as pessoas não decidem utilizar, elas simplesmente morrem, né? Eu acho que um aspecto, quando tem uma situação dessa natureza que você conta, Michael, um aspecto importante é envolver os principais atores no processo de construção e implementação dessa tecnologia, sabe? O modo como a Vera trabalha, a gente faz primeiro um projeto onde a gente vai ouvir os requerimentos das pessoas para poder configurar o sistema. Então, várias coisas que estão aqui, que vocês veem, foram customizadas para as demandas dessa fundação aqui. A gente coloca todo mundo não, quem é mapeado como relevante de participar numa mesa e discute todas as demandas que as pessoas têm para o sistema. E vai construindo ao longo do tempo, nessa coleta e feedback dessas demandas, um engajamento das pessoas da construção do sistema. Eu acho que isso é algo muito potente, porque quando ele vem depois, no segundo momento, que é a implantação, as pessoas se veem representadas e veem ali no sistema as suas falas e as suas necessidades construídas em formas de solução. Então, acho que esse é um aspecto importante de adesão e de utilidade de um sistema dentro de uma organização complexa como a que você descreve. E a Vera também, durante a implementação, a gente vai fazendo vários diálogos com as equipes para as pessoas darem feedback e também verem a coisa sendo construída ao longo do tempo e ao ponto que, no final, as pessoas avaliaram o sistema como um todo e têm dimensão do que está ali, de como aquilo, de fato, atende aquilo que elas precisam e das dores que elas têm no cotidiano, porque não é simples viver de Excel. Então, quando elas vêm ali, elas participaram, elas construíram juntos e elas deram feedback e tem a solução ali na frente delas, fica muito mais fácil delas, de fato, usarem depois que a coisa está construída. E quando tem muitas informações, essas informações, cara, elas demandam um trabalho de curadoria interno da organização para que ela passe a responder às características do sistema novo. Então, se tem vários indicadores, a organização faz uma limpeza dessas informações, faz uma limpeza dos dados relacionados a esses indicadores
E esses dados todos, eles podem vir parar dentro do Salesforce, com um upload massivo. Então, essa história toda, também, como o Alan diz, não é simples, às vezes não é tão fácil e barato, mas quando uma organização desse porte resolve dar um passo desse, é um momento importante em que ela para, olha, revisa e trata esses dados, e aí esses dados vêm organizadinhos da forma como a gente viu dentro do sistema, e aí aquilo que estava em diferentes planilhas, que só um fulano sabia onde estava, e que só ele conseguia analisar e reportar as diferentes áreas, quando essa informação que está tão guardadinha passa a estar na cara de todo mundo, fácil, simples, isso dá um salto nas pessoas em relação à importância dessa tecnologia, a como que isso tornou a vida delas mais fácil e, portanto, na propriedade desse sistema ao longo do tempo. Legal. Então, Daniel, tem mais alguma coisa para adicionar, pelo que você já viu por aí? Daniel, eu no caso, Você. vou ligar a câmera aqui. Não, acho que o Gustavo foi perfeito. É o IEB que a gente está falando, né? Salvo erro, é uma das organizações mais importantes do cenário socioambientalista brasileiro. Eu diria que o problema não é o sistema, o problema é exatamente o que o Carlos trouxe, a transição de liderança. O sistema é um sintoma disso. Então, tratar a questão da liderança é o grande ponto, né? Trazendo novas gerações. Então, é difícil tratar o sistema num cenário como esse, mas o que eu agregaria ou alinharia com o Gus é isso. É um ver para quê, né? Fazer alguns pilotos, essas lideranças observarem essas potências e não terem que se colocar em todo o processo de construção, mas observarem já os resultados de uma outra experiência, pode ser que gere algum conhecimento algum engajamento aí nessa jornada. Mas o desafio, sem dúvida, é bastante grande aí que um cenário desse traz. Massa, Obrigado valeu. aí, valeu. Tranquilo. Com relação eu acho que um ponto que não falou e eu vi em algumas organizações, é quem está no nível hierárquico alto obrigar o resto da galera a usar. Tipo, botar pela goela, que pode ser que funcione a curto prazo e depois não muito, se a galera não quiser mudar, mas tem essa estratégia também, ou uma combinação de tudo isso, mas certamente não é fácil. Legal. O que tem agora aqui, Gus, é uma Alan, coisa mais... só um segundo. Oi, pode falar. Só em relação ao indicador qualitativo, eu criei um exemplo aqui dentro da organização que a gente estava trabalhando. Então, esse aqui é o indicador qualitativo que eu criei para reporte trimestral. O que o Alan falou, quando você clica nesse mais, ele abre esse pop-up para você colocar aqui texto, para você colocar, enfim, você editar esse texto da forma como você quiser, você adicionar a imagem. Então, você pode estar aqui e fazer o reporte da informação qualitativa aqui no sistema, tá? E aí ele fica aqui, podendo ser editado depois. Tá bom? Legal. A gente está no finalzinho, faltam 10 minutos. Não tem mais pergunta em relação apareceu uma agora, integração com contabilidade. Sim, é possível. Não é muito comum, é mais comum a parte financeira. Então, como o Gus mostrou, tem umas funcionalidades desse projeto, quanto que estava orçado para eles gastarem no mês, em categoria XYZ, e quanto eles gastaram naquela categoria, se está perto do que foi orçado ou não. Então, até esse nível, sim. Aí dá para integrar com sistemas contábeis, mas não é algo tão comum e geralmente não vale tanto a pena, mas é possível. Os outros pontos que apareceram são mais do tipo, o que... E aí o filho faz o favor de abrir a porta. Um minuto. O que apareceu quanto é que custa e como é que é o treinamento? Vocês dão treinamento disso? Como é que funciona? Então, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Eu posso começar e o Gus pode sugerir mais depois.
Eu não sei se tem algum slide, Gus, daquele fluxo de implementação de projeto da Verna, se você puder achar isso, acho que ajuda. Então, basicamente, a ferramenta não é igual MailChimp, por exemplo, que você assina e aí você passa a usar do zero. É muito comum, é muito comum não, é a única forma é contratar a Vera Solutions para implementar o AMP Impact, para customizar o inicial, o que precisa para a sua organização, e treinar a organização para continuar. E aí o que é cobrado é um FII anual para utilizar o software, esse pacote que é o AMP Impact. Então, com relação ao pacote, o preço geralmente não é um grande problema, é por tamanho da organização, por tamanho do portfólio. O inicial de todos é para organizações que fazem a gestão de até $1 milhão, então até 5 milhões de reais, e o preço desse preço inicial é $5.000 por ano. E aí você pode ter quantos usuários quiser. Então, R$25.000 por ano para poder utilizar o AMP Impact dentro do seu Salesforce. E aí, vamos lá, supondo que você só use as 10 licenças de graça do Salesforce, o custo que você tem anual são esses 25.000 por ano e pronto. Se sua organização é maior, se a organização faz a gestão entre $1 milhão até 5 milhões de dólares, aí o próximo preço é $8.000 por ano. Então aí passa de R$25.000 para R$40.000 por ano para utilizar a plataforma. Como eu disse, não dá para usar a plataforma sem contratar a Vera Solutions para implementar. Então, essa contratação, a gente geralmente faz um ciclo que o Gus está mostrando aí na tela. A gente faz uma parte de descobrimento e desenho, então é entender, analisar documento, entender quais são os processos, e aí teve gente que se interessou, putz, eu não quero só gerir indicador, eu quero lançar edital, eu quero que as pessoas apliquem para os meus editais, e aí eu quero selecionar gente, depois eu quero fazer o acompanhamento de orçamento, de indicador e de tudo isso. Então, a gente precisa entender qual o processo, a gente faz um protótipo, monta, coloca nas mãos do cliente, ele testa e depois a gente faz uma coleta de requerimentos de como vai ser de fato o sistema e aí passa para essa fase de configuração e desenvolvimento, treinamento e depois suporte se for necessário, se a organização quiser. Mas o nosso objetivo é treinar e depois disso não ter mais nada. Esse processo, para ter uma ideia de tempo, o descobrimento e desenho demora entre 8 e 12 semanas, mais ou menos. Então, de 2 a 4 meses, uns 3 meses em média. Os valores variam muito. Os mais simples, se são poucos processos e tal, para a gente fazer um descobrimento e desenho, começa ali na casa de 40, 50 mil reais, os mais complexos até 100, 120 mil. E aí a implementação, dependendo de como ficou o protótipo inicial, também pode ter implementação mais simples, de 40, 50 mil, e umas mais complexas que vão ser mais caras do que isso. A nossa ideia não é que isso... Eu sei que os valores para várias organizações do nosso meio são altos, super altos. A gente chega de Europa e Estados Unidos com clientes que têm um poder de compra maiores do que o nosso, mas a Vera vem para o Brasil para atender o setor. Então, a nossa ideia é não proibir ninguém de implementar, mas a margem que a gente tem também não é tão alta, tão grande assim. Então, a gente os convida para bater um papo, se acha que tem necessidade, se o sistema, se a plataforma e o AMP Impact de fato fazem sentido, eu acho que vamos conversar para ver até onde a gente consegue chegar para implementar junto. Aqui, para vocês terem uma ideia, a gente tem usando o AMP Impact aqui, no mundo a gente tem mais de 40 organizações. Aqui no Brasil temos 2, e não tão pequenas, uma Itaú Social e outra Fundação Arimax,
que a gente está implementando com eles. E aí conversamos com algumas outras. Algo a colocar a mais, Cas? Não, tá perfeito. Reforço o convite para a conversa. Boa. Legal, eu acho que é isso. Pode finalizar, Gustavo. Que brilhou aqui as mensagens. Muito bom, pessoal. Muito obrigado. Agradeço o tempo e o comprometimento. Vi bombando várias mensagens aqui de perguntas, comentários e tal. Muito obrigado pelo envolvimento de vocês com o nosso webinar. Esse é o segundo de uma série que a gente vai fazer, então logo mais a gente deve mandar notícias. A gente tem alternado webinars que falam sobre gestão, sobre o NPSP, que é o pacote do Salesforce para gestão de doadores e doações. Então, os recursos que tem ali para você ir traqueando doações ao longo do tempo, CRM e tal, e AMP Impact. Então, a gente vai seguir se comunicando com vocês. Para vocês, o próximo webinar de AMP Impact, provavelmente a gente vai tocar mais nos aspectos de gestão de portfólio. Então, se tiverem interesse, continuem conectados com a nossa lista de e-mails, com a nossa newsletter, na verdade. E muito obrigado. É isso. Você tem alguma mensagem, Cirola? Não, é isso aí. Muito obrigado, galera. Continuamos o papo e força aí nas organizações de vocês, que o trabalho aí é tão árduo ou mais árduo do que o trabalho aqui. E vamos lá, botar dados e informação na mão de quem precisa tomar decisão. Obrigado, Valeu, pessoal. galera.